A paz do Senhor, meus amados, estamos aqui trazendo mais uma palavra de reflexão ao nosso coração e que você possa ficar atento, né? E graças a Deus pela sua vida, espero que todos estejam bem na presença de Deus e nós vamos então dar início a essa gravação, a qual com certeza vai falar muito a sua vida. Eu quero ler um texto aqui da palavra de Deus, quero ler o Salmo 67. É um salmo que eu gosto bastante, né, de estar meditando nele. E com certeza esse salmo não é desconhecido para você. O Salmo 67 diz assim: Deus, tenha compaixão de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra os teus caminhos, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Alegre-se e regozijem-se as nações, pois julga os povos com equidade e governas as nações sobre a terra. Louvem-te, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará, e todas as extremidades da terra o temerão. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos fazer uma oração, e nessa oração eu gostaria que você orasse comigo e intercedesse por todas as famílias. Talvez você conheça alguém que esteja enfermo nesse momento, e você vai estar apresentando em oração esta pessoa, para que a graça do Senhor a alcance e ela seja curada em nome de Jesus. Amém? Vamos estar orando, eu peço uma oração especial pelo pastor Vitor, ali de Recife, né, do campo do IPCEP, Recife. Ele encontra-se enfermo e nós vamos estar orando pelo pastor Vitor também. E se você conhece mais alguém, pode orar comigo aí, da onde você está, que Deus é o Deus de perto e o Deus de longe. Deus opera à distância. Amém? Então nós vamos orar engrandecendo o nome do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, a qual estamos diante da Tua presença, louvando-Te, bendizendo-Te e engrandecendo o Teu santo nome. Seja a Tua bênção, Senhor, sobre a Tua igreja, sobre os Teus servos, sobre as Tuas servas. Seja, Senhor, a Tua graça sobre todo o Teu povo, em todas as nações, povos, tribos e línguas. Venha ser o Teu nome glorificado, e assim nós estaremos, Senhor, juntos num só propósito, numa só fé, num só amor, num só propósito de adoração na Tua presença. Eu oro, Senhor, em especial pela vida do pastor Vitor, ali, ó Deus, em Recife, que a Tua bênção seja sobre ele, a bênção da cura. Venha, Senhor, nesse momento, estender Tuas mãos sobre a vida do Teu servo e venha abençoá-lo, Senhor, para que ele seja livre desse mal, dessa enfermidade a qual tenha sido acometida. Aí aqui também nós oramos, meu Deus, em prol de todas as famílias que estão clamando junto conosco nesse momento, pelo seu parente, pelo seu ente querido. Meu Deus, esteja estendendo as Tuas mãos e abençoando, Senhor. Nós repreendemos toda enfermidade, todo o mal sobre essa vida. Sai agora em nome de Jesus, e a Tua bênção seja completa, Senhor, na vida de cada família que está nos acompanhando nesse momento. Nós Te agradecemos e Te louvamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Nós vamos nesse momento entrar e meditar na palavra de Deus. Eu gostaria que você acompanhasse juntamente comigo aí na sua Bíblia, Filipenses, no capítulo de número 4, Filipenses capítulo 4, a partir do verso de número 13. Filipenses capítulo 4, a partir do verso de número 13, para a glória do nosso Deus. Diz assim a palavra do Senhor: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem em tomar parte da minha aflição. E bem sabeis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo no sentido de dar e de receber, senão somente vós. Porque até para Tessalônica mandaste
não apenas uma vez, mas duas, o necessário para as minhas necessidades. Amém? Até o verso 16, nós vamos estar compartilhando com os irmãos nesta noite. Amém? Meus amados, nós temos uma grande oportunidade de observarmos aquilo que a palavra do Senhor tem nos ensinado. E aquilo que Deus tem nos ensinado, mediante a sua palavra, mediante os seus servos, é nisso que nós temos que nos centrarmos, né? Estarmos centralizados, estarmos no foco, né? No centro da vontade do Senhor para as nossas vidas. Aqui falamos sobre a igreja dos Filipenses, uma igreja modelo, uma igreja que, ao observarmos ela passa a ser uma referência para nós nos nossos dias. E o que eu quero dizer para vocês é que há uma necessidade imensa de nós nos colocarmos à disposição de Deus para assim cumprirmos com o ministério que o Senhor tem concedido a cada um de nós. Então você que está me ouvindo, você tem a oportunidade de se colocar diante do Senhor, tomar uma decisão ativa diante de Deus, não ficar de uma forma sem importância, uma forma sem muita ação, vivendo de uma maneira que, como se fosse um dia qualquer. Não, os dias são maus, os dias estão difíceis, e nós não podemos perder tempo, não podemos perder terreno. Precisamos avançar, precisamos crescer em graça, crescer em conhecimento, diante da presença do Senhor Jesus Cristo. Então nós como igreja, nós temos um desafio. O desafio nosso é de nós buscarmos, levarmos a palavra de Deus, pregarmos o Evangelho de Cristo, anunciarmos o Evangelho da salvação para as pessoas então que possa estar distante do Senhor. E tem muitas pessoas que estão distante do Senhor. Mas a palavra de hoje é uma palavra de fortalecimento a nós, é uma palavra que nos encoraja também a sermos uma igreja ideal. O que é uma igreja ideal? O que é uma igreja modelo? O que é esta igreja? Então nós vemos que, dentro dessa possibilidade, a igreja dos Filipenses era uma igreja ideal em muitos os sentidos. E uma das coisas que nós vemos como uma igreja ideal, ela era uma igreja agradecida e era uma igreja bondosa. Ela era uma igreja agradecida e era uma igreja bondosa. Louvado seja o nome do Senhor. O que nós vemos em relação a isso é o que nós compartilhamos aqui nessa leitura e vamos tomar alguns exemplos para as nossas vidas em relação a isto. O que nós podemos dizer? A igreja dos Filipenses, a igreja de Filipos, ela foi fundada por Paulo na sua segunda viagem missionária. E nessa viagem missionária, em meio a tempestades, em meio a perseguição, surgiu esta igreja que hoje nós falamos que é uma igreja ideal, uma igreja modelo para cada um de nós. E o que nós vemos também em relação a isso, é que o começo da obra, ela foi iniciada mais com a participação de mulheres. Mulheres que se dedicaram à obra do Senhor, mulheres que se colocaram à disposição de Deus para que a igreja fosse fundada naquele lugar, ou seja, lá em Filipos, onde nós falamos a igreja dos Filipenses. E quanto a isso nós vemos também que essas poucas mulheres reunidas naquele lugar fizeram uma grande diferença. Então a igreja, veja que a igreja de Filipos, ela não começou com uma grande multidão. Ela começou com poucas pessoas.
Começou com algumas mulheres. Vocês lembram ali de Atos capítulo 16, do verso 20 ao verso de número 40? A palavra do Senhor ali do verso 18, o verso 12. Vocês acompanham aqui comigo, ali a palavra em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do versículo 12 ao versículo de número 40, onde fala sobre Lídia, né? A vendedora de púrpura que estava lavando ali sua roupa à margem, né? À beira daquele rio. Então, essa igreja começou com um grupo pequeno de pessoas, não foi um grupo grande, não foi dezenas, quem sabe centenas, né? Ou milhares de pessoas, mas começou de uma forma bem simples, de uma forma bem tranquila, uma forma bem simplória mesmo. Mas é uma igreja que fez grandes diferenças e faz diferenças até hoje nas nossas vidas. A igreja de Filipos, dentro desse quadro, Lídia, quando foi alcançada, foi a primeira convertida nesta igreja. A primeira pessoa convertida foi uma mulher, que era Lídia. Como eu falei, você acompanha em capítulo 16 de Atos, verso 12 ao 40. E aqui também nós vemos que logo depois se reuniram também a ela o carcereiro de Filipos, né? O carcereiro de Filipos e a sua família também se reuniu a ela, juntamente com a sua família posteriormente. Esses então talvez uns poucos mais se converteram no núcleo daquela igreja naquele lugar. O que nós falamos em relação a isso, meus amados, é o que nós lemos aqui no capítulo 4. O capítulo 4 nos mostra que Paulo dizendo assim, olha, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Anteriormente a isso, Paulo ele está agradecendo à igreja dos Filipenses pela colaboração, ou seja, pelo empenho deles, pela disposição deles em servir ao Senhor. Servindo ao Senhor, estavam também servindo o apóstolo Paulo. Abençoando o apóstolo Paulo, estava abençoando a igreja de Filipos. Também estava sendo abençoada. Por quê? Porque à medida que nós abençoamos, nós somos abençoados. O que nós vemos nessas igrejas, como falamos das igrejas da Macedônia e as igrejas da Acaia, você vê que Paulo, quando se inicia a sua fala, né, aos Filipenses, no capítulo de número 1, acompanhem comigo, Paulo diz assim, olha, dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, no capítulo 1, versículo 3, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isso mesmo, que aquele que começou a boa obra em vós, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Então a igreja dos Filipenses era uma igreja modelo, era uma igreja que onde Paulo chegava, Paulo estava falando, comentava, compartilhava sobre as igrejas da Macedônia e Acaia. Se você for acompanhar lá no capítulo 8 de 2 Coríntios, você vai ver que Paulo menciona que a igreja da Macedônia, as igrejas da Macedônia e Acaia, não eram igrejas de alto poder aquisitivo, mas eram igrejas pobres. Mas uma coisa elas tinham, generosidade, disposição em servir na obra do Senhor. Então aqui, como nós falamos, o modelo de uma igreja, como devemos observar e como devemos ser uma igreja ideal, é só nós olharmos para a igreja de Filipos, olharmos também para a igreja de Colossos, a igreja de Tessalônica. Como nós falamos, não eram igrejas ricas, mas eram igrejas pobres, mas tinham envolvimento, tinham compromisso, tinham responsabilidade com a obra de Deus, com a propagação do Evangelho e com a implantação de novos trabalhos, de novas igrejas. Então a igreja de Filipos, ela nos traz esse ensino, a ponto de Paulo estar agradecendo a igreja dos Filipenses
pela cooperação deles, como nós vimos aqui, desde o primeiro dia, ou seja, desde quando eles aceitaram a fé, desde quando eles aceitaram a Cristo, eles não deixaram de fazer ou de cumprir com o seu papel, que foi de abençoar a obra do Senhor, servindo com recursos, servindo de muitas formas que estavam ali ao seu alcance. Então Paulo, ele sentia alegria nessa igreja. Ele sentia alegria quando falava com eles. Talvez Paulo, ele observava essa situação da igreja de Filipos, e ele pensava da seguinte maneira, dizendo: olha, eu me alegro com vocês, eu oro por vocês, eu não me esqueço de vocês, né? Paulo, mesmo estando ali no momento de dificuldade, né, que nós vamos estar falando alguma coisa, mas Paulo, ele não deixava, ele não esquecia da igreja dos filipenses. E Paulo dizendo para eles: olha, eu já me contentei em ter abundância, em passar necessidade, e em toda maneira e de todas as formas, né? Aprendi tanto a ter fartura, como a ter fome, como ter abundância e como ter necessidade. E Paulo, ele disse: olha, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Meu amado, minha amada, a nossa força não é nossa, a nossa força vem do Senhor, a tua força vem do Senhor. A tua igreja, não importa se a igreja seja uma igreja pequena, não importa se seja um povo simples, mas o que importa é que nós estejamos na presença do Senhor, dispostos a fazer a obra de Deus, dispostos a pagar o preço, dispostos a sair da nossa zona de conforto, como eu sempre tenho falado, e pregarmos o Evangelho, anunciarmos a palavra do Senhor, estarmos estabelecendo: mas olha, pastor, eu não posso ir. Você não pode ir, mas você pode orar, você pode contribuir. 3 formas fazemos missões: orando, indo e contribuindo. Louvado seja o nome do Senhor. Uma dessas 3 formas você consegue fazer. E como eu disse, não há necessidade de ser uma igreja de alto poder aquisitivo, uma igreja rica, uma igreja que tenha milhares de reais, né? Milhares de dólares. Não importa. Deus, ele quer trabalhar com você na sua simplicidade. A sua simplicidade é o que Deus está atento a isso. Deus está atento não para aquilo que nós temos, porque muitas vezes você pode olhar para você e dizer assim: olha, eu não tenho nada, não posso fazer nada, eu não sei fazer nada. Não, quem te capacita é Deus, quem te dá força é Deus, quem faz você realizar e apoiar a obra do Senhor é Deus. Deus que te dá condições, Deus que nos dá condições, Deus que nos dá recurso. E eu quero falar essa palavra para você, missionário, que está aí no campo missionário, está no campo de batalha. Assim como Deus tem suprido as suas necessidades até agora, Deus é fiel para continuar sustentando, suprindo suas necessidades. Não temas, não se amedronte. Paulo, ele dizia assim: olha, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E o que nós vemos isso? Sempre por trás do missionário haverá uma igreja que ora, uma igreja que contribui, uma igreja que tem participação na obra missionária, juntamente com esse missionário que está no campo. Amém? Então, você missionário, você missionária, obreiro na casa do Senhor, seja você agraciado com essa palavra e levante-se, fortaleça-se, esteja se fortalecendo com esta palavra. Amém? Não fique de cabeça baixa, não fique triste, não fique desanimado, anima-te, levanta-te, né? Ergue a tua cabeça, louvado seja o nome do Senhor. Por trás de você tem um exército que está intercedendo por você, que está contribuindo para que a obra do Senhor seja uma obra permanente, uma obra crescente, uma obra que venha ultrapassar fronteiras. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja dos Filipenses trazia essa alegria ao coração de Paulo. Então, que tipo de igreja nós precisamos ser?
Primeiramente, Paulo, ele tinha saudades e alegria da igreja. Precisamos ser uma igreja que deixe saudades. Louvado seja o nome do Senhor. Uma igreja que é envolvida, uma igreja compromissada, uma igreja que trabalha em prol do reino de Deus, em prol da evangelização de povos. Louvado seja o nome do Senhor. É esta igreja modelo que nós precisamos ser. E Paulo aqui ele diz ainda: todavia fizesse bem em tomar parte na minha aflição, né? Então ali nós vemos que a igreja de Filipos não era somente aprovada por Paulo, mas era também aprovada por Deus, pela sua cooperação e trabalho. A igreja dos filipenses era uma igreja realmente aprovada, uma igreja que compreendeu, desde a sua conversão, desde o seu surgimento, da sua fundação, compreendeu o real sentido de servir ao Senhor. Uma igreja serva, uma igreja que, mesmo como eu disse, com poucos recursos, mas fazia parte da vida do apóstolo e fazia parte da obra do Senhor. E Paulo aqui ele enaltece então a igreja dos filipenses. O verso de número 15. E bem sabeis, ó filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja me comunicou no sentido de dar e de receber, senão somente vós. Aqui eu quero deixar uma palavra para os missionários e também uma palavra para a igreja. Missionário, você que está no campo de batalha, lembre de onde você saiu e lembre de qual foi a igreja que te abençoou e que te abençoa até hoje. Lembre da onde veio as bênçãos de recursos para a sua vida, para o seu trabalho, para o seu ministério. Faça menção disso, onde você estiver. Isso para você, missionário, que foi. Lembre-se da igreja que te apoiou. Lembre-se da igreja que estendeu a mão para você no momento em que você mais precisava. Louvado seja o nome do Senhor. Seja grato a essa igreja. Louve a Deus por essa igreja, interceda por esses irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é a palavra para o missionário que está no campo de batalha. E agora uma palavra para a igreja local. Igreja, lembra do missionário que você enviou. Lembra do homem, da mulher, do casal, da família que você enviou para o campo de batalha. Eles estão lá na lida, eles estão na guerra, mas nós estamos aqui, orando, contribuindo e sendo coparticipante no crescimento da igreja e da obra do Senhor. Então que você, igreja local, se desperte. Desperte para as missões. Desperte para a obra do Senhor. Seja no seu bairro, seja na sua cidade, seja no seu estado, seja no país, seja em outros países transculturais. Você é uma igreja ideal. Você precisa ser uma igreja ideal. Você precisa ser uma igreja modelo. Você precisa ser uma igreja que deixe saudades. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo, quando ele fala isso, ele fala: nenhuma igreja, nenhuma igreja comunicou comigo no sentido de dar e receber, senão somente vocês, somente vós, né? Paulo se referindo à igreja dos filipenses. Porque até para Tessalônica mandaste não apenas uma vez, mas duas, o necessário para as minhas necessidades. Que tipo de igreja precisamos ser? Quando falamos da igreja de Filipos, nós temos algo mais a dizer aos irmãos. Primeiro passo: nós somos limitados. Nós, muitas vezes, não temos recursos, ou não temos muitos recursos. Mas Deus é o que supre. Deus é o que concede a bênção, a sua graça, para que venhamos dar continuidade à obra a qual estamos participando. A igreja
mesmo que ela seja uma igreja, como eu disse, simples, mas ela tem que ter no seu coração generosidade em dar, em contribuir. Contribuir para a obra do Senhor. Contribuir para que a obra do Senhor cresça. Contribuir para que a obra do Senhor venha fincar suas estacas, armar suas tendas, louvado seja o nome do Senhor, e anunciar o evangelho da salvação e conquistar nações, povos, tribos e língua. Você pode olhar e ver que você pode até dizer, olha, eu não sou capacitado. Ninguém de nós é capacitado. Mas quem te capacita é o Espírito Santo de Deus. Tudo o que você precisa fazer é se colocar na presença do Senhor. É se colocar na presença de Deus. Deus, Ele conta com você, igreja. Não importa onde você está localizado. Não importa onde você está implantado. Não importa se você tem grandes recursos ou poucos recursos. Deus te capacita. Deus te fortalece. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode fazer muitas coisas, ou todas as coisas, como disse Paulo, a partir do momento em que você crer na palavra do Senhor. Então nós somos chamados, meus amados, como igreja. Nós somos a base de sustentação. Nós somos o suporte para a obra missionária. A igreja local é a base das missões. A igreja local é a base do suprimento das necessidades lá no campo missionário. Então nós precisamos, meus amados, nos movermos. Nós precisamos estar nos colocando à disposição do Senhor. Não vamos desanimar. Vamos erguer a nossa cabeça. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo que as nossas condições sejam limitadas, Deus é na nossa vida. Deus supre as nossas necessidades. Deus nos abençoa para sermos bênção para a sua obra. Deus nos abençoa para sermos bênção para o ministério no nome do Senhor Jesus Cristo. E uma coisa nós vemos, o canal da bênção para as nossas vidas. Quem é o canal da bênção para as nossas vidas? Para que seja suprida as nossas necessidades. O versículo de número 19 diz assim: e o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo a gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Amém? Então eu digo para você, meu amado, minha amada, que tipo de igreja nós precisamos ser? Sigamos o exemplo e o modelo da igreja dos Filipenses. Eu desafio você a ler o livro de Filipenses. E você vai lendo versículo por capítulo, versículo por versículo. Medite e veja que igreja nós precisamos ser. Que tipo de igreja precisamos ser. Louvado seja o nome do Senhor. Que com essa palavra você venha se levantar da onde você está. Venha assumir sua posição de servo do Senhor. Venha assumir a sua posição de homem, de mulher de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que tem um chamado a cumprir. Tem um chamado a obedecer. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja dos Filipenses obedeceu ao chamado. A igreja dos Filipenses, ela compreendeu o real sentido da sua chamada. Que você nessa noite possa compreender. Deus é o canal de bênção para nós. E nós somos o canal de bênção para a obra do Senhor, para a obra missionária. Deus usa pessoas, Deus usa homens, mulheres, jovens, adolescentes. Deus usa até mesmo crianças para que a sua obra seja concretizada. Então, tudo está nas mãos do Senhor. Tudo está no controle de Deus. Deus abençoe sua vida e que a graça do Senhor seja constantemente, permanentemente sobre a tua vida, sobre a tua igreja, sobre a igreja local, sobre o missionário, sobre os obreiros que estão no campo de batalha. Deus abençoe. Sigamos o exemplo da igreja dos Filipenses para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, meus irmãos, depois de ouvir essa ministração, acompanhem esse louvor. Voz do que clama em meio ao deserto, para o caminho do meu Salvador.
grita nas praças, nas ruas, nos campos, prepara o caminho do meu Salvador. Toca a trombeta em Sião, não despreze as feridas das suas mãos. Este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o evangelho. Este é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é este, ele vem. Voz do que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas, nos campos, prepara o caminho do meu Salvador. Toca a trombeta em Sião, não despreze as feridas das suas mãos. Este é o tempo, este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o evangelho. Este é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é este, ele vem. Este é o tempo, este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o evangelho. Este é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é este, ele vem, ele vem, ele vem. Aleluia, ele vem, ele vem. E te fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. E te fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. E te fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. Ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem. E te fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem. Fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem. E de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem. Fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. Ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem. E de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem.